Tudo bem, Cacai? Boa tarde, boa noite, quase, né? Não parei. Cacai, depois dessa participação, você vai comprar os vinhos e os queijos que trará para a gente, tá? Vamos marcar o encontro com o Lula, Cacai. prazer do mundo. E aí, querido? Cacai, você escreveu um artigo hoje que eu achei muito interessante, né? E aí foi que me motivou a te chamar, que você fala que a instabilidade entre poderes causada pelo Bolsonaro afasta o Brasil do regime democrático, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente do ponto de vista dos regramentos jurídicos constitucionais, do que deveria haver da relação entre os poderes, o significado dessa tua frase. Bem, primeiro, Renato e Lula, meu querido amigo, é muito bom estar aqui com vocês. Eu hoje, por coincidência, no final da manhã aí, começo da manhã aí, meio da tarde aqui, eu falei na abertura de um seminário constitucional importante e toquei exatamente sobre esse artigo que eu escrevi. O que nós estamos vivendo é de uma gravidade ímpar, porque o seminário falava sobre Estado Democrático de Direito, garantismo e estabilidade democrática. É muito difícil imaginar a hipótese de uma estabilidade democrática se você tem num sistema, especialmente no sistema presidencialista, onde a figura do presidente da República tem não só uma força enorme, constitucional, mas também uma força simbólica, e você tem um presidente que é um inepto, um homem que não sabe sequer a dimensão do cargo que ocupa, um irresponsável que só não deu o golpe desde o início do seu mandato, porque não tem força junto às Forças Armadas, não tem prestígio. Então, o que me espanta hoje é essa instabilidade institucional. Não é normal, eu tenho conversado muito com pessoas que conhecem um pouco, muito mais de história do que eu e tentado estudar. Não é normal você ter, num regime democrático, o Brasil é um país democrático, as instituições estão trabalhando e tal, o presidente do Executivo fazendo o tensionamento que ele está fazendo. O Bolsonaro claro, todo mundo sabe que ele tem muita dificuldade cognitiva e tal, isso a gente já sabia. Mas ele é um despreparado e irresponsável. Porque quando ele tensiona, especialmente com o poder legislativo, em alguns pontos, mas muito mais grave com o poder judiciário e com o Tribunal Eleitoral, nós vivemos, sim, à beira de uma crise institucional. Esse cidadão, ele lá, no primeiro momento, vocês vão lembrar, é óbvio, já conversamos sobre isso aqui, inclusive, ele tentou fazer uma subleitura, até pegando juristas que tinham alguma credibilidade, que se desmoralizaram completamente, para dizer que o artigo 142 da Constituição dava o direito de dizer que as Forças Armadas eram uma espécie de um tutor. Como se fosse possível, Lula, ter um golpe constitucional. O golpe é contra a Constituição. Isso é o óbvio do óbvio. Mas ele desestabiliza as instituições. Então, eu estou muito preocupado, não estou pouco preocupado, não. Sei que ele é fraco, sei que ele é perto da debilidade mental, mas ele tem um poder enorme no sistema presidencialista. Então, o que eu escrevi sobre isso? Ele é a crise. Porque, na verdade, ele faz esse tensionamento como forma de alimentar esse grupo que o segue cegamente. É incrível. Bolsonaro tem 20% de brasileiros, pelo menos, que o segue, mesmo ele falando contra as mulheres, falando contra os negros, fazendo elogia à tortura. É um Brasil que eu não sabia que existia e que me deixa muito triste. Eu tenho saudade, eu falo isso e as pessoas às vezes riem de mim, eu tenho saudade da discussão com o PSDB, sabe, com o PMDB, do velho Lissa, sentado no Piantela, discutindo política. Nós sentávamos no Piantela, política e oposição, e conversávamos depois das sessões, o Lula frequentou muito isso, e conversávamos sobre política, sobre o país. Não existia esse antagonismo
que é uma... Cacai, você está tocando num ponto aí, me desculpa te interromper para colocar, porque cabe muito bem aqui. Ontem eu estava conversando, né, com João Paulo Cunha, foi presidente da Câmara dos Deputados, e a gente conversando sobre o primeiro ano de mandato de Lula, 2003, ele era o presidente da Câmara dos Deputados. O João Paulo Cunha liderou a aprovação de 3 emendas constitucionais no primeiro ano de mandato do Lula, as emendas 40, 41 e 42. A emenda 40, ela foi aprovada e promulgada em abril de 2003. O Lula tinha 4 meses de mandato. E o que era ela? Ela suprimia diversos capítulos do artigo 192 da Constituição, que permitiu agora, né, o artigo 192 era aquele que tabelava os juros em 12%, né, entre outras disposições. Né, era uma emenda de natureza econômica, mas e também se aprovou em 2003. Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor e o Estatuto do Desarmamento. E como ele fez isso, Cacai? Ele diz, olha, eu peguei a reforma tributária, eu coloquei para relatar o Virgílio Guimarães e para presidir o Mussa Demis. Virgílio Guimarães do PT, Mussa Demis do PFL. Chamei os dois e disse o seguinte, se entendam em relação a isso. Reforma trabalhista. Então, assim, né? Exatamente, era o relator da reforma trabalhista, era o Vicentinho, né? E o presidente da comissão, Zé Múcio, que era líder do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, mas de uma ala que não era exatamente de esquerda, nunca foi. Se entendam sobre isso. Né? E aí teve a reforma previdenciária, que o Lula fez uma reforma da Previdência em 2003, no seu primeiro ano de mandato. Ele pegou o Roberto Brant, do PFL, que tinha um tipo de raciocínio sobre a Previdência, e disse o seguinte, ó, você vai presidir a comissão, e quem vai relatar, e não me ocorre agora o nome, né, é fulano, do PT. Conversem sobre isso, dialoguem, existia diálogo. O parlamento era outra coisa do que isso que está aí. Eu estou lendo aqui, enquanto a gente conversa, o Arthur Lira ameaçou, o presidente da Câmara, dizendo o seguinte, ou a Petrobras se corrige, ou a gente vai ter que fazer uma intervenção. Que é isso? Né? Que diabo é isso que a gente está vivendo hoje, Cacai? Então, para dar um colorido de fatos ao que você está falando. Eu acho que é exatamente sobre isso que nós todos estamos tentando falar hoje. Né? Quer dizer, Renato, eu fico imaginando, eu nunca fiz política partidária, mas eu tenho uma advocacia que me permite dizer que tenho experiência na política. Eu joguei para 4 presidentes da República, mais de 80 governadores, vários senadores, ministros, todos os partidos e tal. Eu nunca vi uma situação como o que está sendo posto no Brasil. Nós temos hoje uma tentativa, assim, por parte do presidente da República, que não é pouca coisa. Eu conversei com 3 ministros supremos essa semana que me disseram, Cacai, talvez você esteja carregando nas tintas em relação ao presidente da República. Como? Ele é presidente da República, ele tem um poder no sistema presidencialista. Tem um poder enorme, Renato. Ainda que simbólico. E ele está tensionando diariamente. Não é uma questão menor. Nós que temos responsabilidade com o país, que fazemos política institucional diariamente, e é o que nós fazemos, nós temos que saber que esse cidadão está tensionando e só não deu o golpe porque não tem prestígio e não tem força. Exatamente. Só por isso. Porque senão teria dado. Eu te pergunto, Lula, você que trabalha nesse nosso meio há tanto tempo, por que o ministro da Defesa vai ao presidente do Supremo para dizer que vai cumprir a Constituição? Opa, que história é essa? Só vai se tiver alguma possibilidade de não cumprir a Constituição. Sim. São os golpistas. Ninguém anuncia o óbvio. O óbvio, Minas Gerais já dizia, é você bater na porta às 6 horas da manhã e saber que é o leiteiro, que é uma expressão de Minas.
Agora, vivemos momentos dramáticos, dramáticos. O esgarçamento das instituições por parte do presidente da República é gravíssimo. Não, sem dúvida. E eu fico indignado, Cacai, quando hoje em dia... Cacai ele se engasgou ali. Tá, claro. Hoje em dia, Rovai, a gente vê jornalistas que vão ouvir a opinião do general A, B ou C, o que é que as Forças Armadas pensam disso. Vejam bem, eu cheguei em Brasília em 1991, nós já tínhamos superado essa fase, nós já tínhamos eleito o primeiro presidente diretamente depois da ditadura, o Sarney, que se tem algo de que ele pode se orgulhar, né, na trajetória política dele, que é riquíssima, mas é a transição segura, em meio à turbulência da hiperinflação, mas a transição política ele entregou o país, independente se você gostava ou não dele, se você concordava ou não com ele, mas a construção da transição política e a colocação dos ministros militares, né, no lugar deles. E vejam bem, os ministros militares, naquela época não tinha Ministério da Defesa, você tinha ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e você tinha o ministro do Estado-Maior das Forças Armadas. Você tinha 4 ministros militares. No governo Collor, eles não piaram durante o processo da CPI do PC, que, aliás, está fazendo 30 anos esse mês, o início dela. Eles se mantiveram dentro da trilha deles, eles assistiram à CPI, ao parlamento, descobrir malfeitos e criminalizar um presidente da República, permitindo a abertura de um processo de impeachment, se conservaram no lugar deles, né, e não ameaçaram a democracia. Né? Ali, Cacai, o processo de impeachment do Collor, que tem que ser estudado ainda, ali você tinha, né, a gente tinha acabado de sair da ditadura, mas o Estado brasileiro estava no caminho da sua profissionalização, tanto que o Ministério se divide entre os chamados ministros do Brasil e os ministros do Collor. Cria-se aquele núcleo ministerial que acaba governando durante a crise do Collor e que faz a transição para o governo Itamar. Liderados, né, pelo Jorge Bornhausen, inclusive. Não, Célio Borja, ministro da Justiça, que se conservou sem abrir nenhuma concessão para cometer crimes, porque o Collor quis. Não é que o Collor não quis, não tentou, não imaginou. Claro, né, você tinha o Lafayette Coutinho no Banco do Brasil, depois no Ministério, o presidente da Caixa Econômica, né, que eles eram a turma dos jagunços mesmo, mas eles não conseguiram quebrar essa barreira, porque você tinha um ministério com cabeça de Estado, reacionárias, conservadoras, mas não criminosas, né, Cacai? Eu acho que essa análise é correta e ela é digna de quem conhece a história recente do Brasil, e que, evidentemente, vai ter que ser feita ao longo do tempo, né, porque é muito recente tudo isso, mas nós devíamos, pelo menos, aí, no meu ponto de vista, usar a história recente, já que as pessoas não conhecem o direito, não conhecem o passado e não leem, usar a história recente para poder fazer o enfrentamento do que está acontecendo agora. Eu tenho preocupação real, porque os indícios são evidentes. Eu sou advogado criminal. Não faço política partidária, nunca fiz, mas faço política 24 horas por dia. Estou fazendo aqui agora discutir com vocês. Eu não tenho dúvida de que nós temos que resistir a um golpe permanentemente sendo travado. Tem chance de acontecer? Eu não sou um analista melhor para dizer isso. Eu tenho que fazer a minha parte, que é resistir. Você veja bem, não é normal que um presidente da República vá para frente do que nós chamamos aqui, lá o quartel-general
do Exército. O Forte e ele Apache. vai para provocar o Poder Judiciário, especialmente, e também o Poder Legislativo. O Poder Legislativo está omisso. Infelizmente, em muitas questões, o Poder Legislativo está omisso. O Poder Judiciário ocupa um papel, e o Poder Judiciário é inerte. Ele só age, Renato, se provocado. Ele ocupa um papel hoje fundamental. Na pandemia, quem foi o ministro da Saúde foi o ministro Lewandowski. Esse inquérito tão criticado pelos processualistas penais, e eu respeito, que o ministro Toffoli abriu e o ministro Alexandre preside, teve uma importância enorme para impedir o fortalecimento da hipótese de um golpe. Eu não sei se vocês notaram, mas semana passada o ministro Fux, é um homem com formação de direita, mas é correto, ele deu uma entrevista estarrecedora quando ele disse que existiam atos de terrorismo. É uma coisa gravíssima. É o prefácio do livro do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Eu já li o livro, está sendo lançado agora, dia 1º. Ele conta essa história que o Fux revela agora nessa entrevista, Cacai, do dia do golpe, a madrugada do dia 6 para o dia 7 de setembro. Ele cercado de seguranças, né? Tem a foto dele cercado de segurança. Eu vou dizer uma coisa. No Supremo Tribunal Federal. Eu estava no plenário do Supremo, como muitas vezes faço, porque advogo lá há 40 anos, quando o ministro Toffoli, até já comentei isso com você aqui, Renato, o ministro Toffoli anunciou a abertura desse inquérito. No primeiro momento, claro, me preocupei e achei que é corretíssimo, claro que ele tem ampla liberdade de abrir o inquérito, ninguém tem dúvida disso, mas ele designou o ministro Alexandre para ser relator. E aí, eu, como advogado, é a vantagem de não ser professor, viu, Lula? Como advogado, eu falei, porra, o princípio do juiz natural, a distribuição tem que ser livre. Fui questioná-lo, mas, evidentemente, com respeito devido, e ele me disse, o momento é grave, você vai entender quando for o caso. E eu saí em defesa desse inquérito, os processualistas fizeram críticas à distribuição e tal. E hoje eu digo, a história vai fazer justiça ao ministro Toffoli e ao ministro Alexandre. Não tenho dúvida, não. Nós estamos trabalhando com hipótese de tentativa de rompimento institucional gravíssimas. Inclusive, agora, recente, quando o presidente da República se insurge contra a hipótese das eleições das urnas eletrônicas. Eu te digo o seguinte, já escrevi 4 artigos sobre isso, que tem participado de debate. Nós temos que ganhar no primeiro turno. Mas que eu digo a civilização. Tenho aqui dito não é isso também. Direita, não. Aqui é barbárie e civilização. Por quê, Renato? Se no primeiro turno nós ganharmos e afastarmos o fascismo, é muito mais difícil para esse Bolsonaro, mesmo sendo o a caráter que é, questionar as eleições, porque os filhos dele terão ganho, os eleitores dele terão votado nos governadores. Então, ele terá uma dificuldade prática de fazer isso. Porém, se for para o segundo turno, 28 dias depois, Lula e Bolsonaro, o que tudo indica, será um desastre. Porque eles não têm memória, não têm responsabilidade histórica. Eles vão questionar, sim, o resultado das eleições. Nós temos que ganhar no primeiro turno. Chega. O Brasil não aguenta mais. Ele é a crise. A crise é ele. É com esse instigamento permanente das instituições. Quer dizer, eu respeito o Ciro, inclusive me convidou para debater com ele, e me tratou extremamente bem, foi um debate muito digno. Mas, no final, quando ele me deu a oportunidade de falar, Lula, eu disse a ele, Ciro, eu entendo que a ideia do segundo turno é uma ideia democrática, porque você, no primeiro turno, você fortalece os partidos, você vai contar a sua história, você tem a opção de crescer, de fazer deputados. É a democracia, a alternância democrática faz parte desse fortalecimento da democracia. Porém, no Brasil de hoje, nós não estamos num momento comum. Eu falo com tristeza
Essas eleições são as mais importantes, porque pode ser a última. Pode ser a última. Se o cidadão ganhar, sim. Quem vai ficar no caos? Então, sem dúvida. Eu falei para o Ciro com a maior tranquilidade, falei, os democratas, nesse momento, têm a obrigação. Isso não é antidemocrático, não, Lula. Você é um cara experiente de acompanhar o processo eleitoral e a democracia. Tem momentos em que você tem que radicalizar. A radicalização hoje, do nosso lado, é democracia. Ganhar no primeiro turno, acabar com o fascismo. Senão, nós estaremos com grave de viver o caos. Olha só, o teu som não está muito bom, tem muita gente, o problema no microfone, Cacai, mas também eu tinha prometido para o Cacai que não ia segurar ele muito aqui, Lula, porque ele está comendo um brie, né? São 5 horas, 5h44 lá em Paris, Lula, não é meio-dia 44, né? Hora de ele ir na Rue Mouffetard comprar pão, entendeu? Comprar mostarda lá na Rue Mouffetard, comprar um naco de queijo, né? E um bom vinho para, né, jantar com a Valéria. Mas olha, Cacai, isso você está falando mas só rapidão, Cacai, enquanto você está aqui ainda. Nós três achamos que tem que ser no primeiro turno. A nossa direita, né, e com uma boa cabeça, o Cristóvão Buarque acha que tem que ser no primeiro turno. A nossa esquerda, e com uma ótima cabeça, o Zé Genuíno acha que tem que ser no primeiro turno. Todos pelos mesmos motivos aqui expostos. E aí eu quero falar uma coisa sobre esse cerceamento insidioso do bolsonarismo e do Bolsonaro à justiça. Rapaz, nós temos uma notícia hoje, está na Folha, eu li só na Folha, não vi nos outros jornais, que é um escândalo. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, desistiu de dar uma palestra na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, porque foi ameaçado pelos empresários bolsonaristas da cidade, entendeu? Primeiro, desmontaram a palestra dele do local original para o hotel onde ele estava hospedado, porque teria mais segurança. Depois, acharam que até isso era inseguro e a segurança do STF disse: o presidente do Supremo Tribunal Federal não vai. Que loucura é essa? É o presidente do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável. É inacreditável. E com os nomes dos empresários que estão fazendo o boicote colocado no texto. E por que esses caras não estão presos? O que eu digo é que é tão grave que tem pessoas que ainda não veem. Como é que nós temos... Hoje até vi uma declaração do Ciro dizendo que é incrível ter 15, 16, 17, 18% dos brasileiros que ainda apoiam essa insanidade do Bolsonaro, e essa é a violência que vai crescer. Nós temos que ganhar o primeiro turno pelo Brasil, porque entre o primeiro e o segundo turno, essa vai ser a realidade brasileira, a da opressão, a da ameaça. Exatamente. O Brasil não merece. O Brasil não merece isso. Muito bem. Cacai, muito obrigado. Vai se divertir. Obrigado. Tome por nós. Um abraço grande. Abração. Cacai, até logo. Um abraço. Obrigado. Um café de flor e um copo de vinho. Abraço.